Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Novamente nos encontramos e ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos cada dia estudando a Bíblia e na certeza de que o Espírito Santo está abrindo a nossa mente, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática os ensinos que nós aprendemos na Palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Rosenir, lá do Rio de Janeiro, está hoje aniversariando. Parabéns, Rosenir. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Tainara, que é da Igreja do Portal. Parabéns, Tainara. Manuel Lameira, de Castanhal do Pará, ele pede orações especialmente por Eliana Atividade, conhecida como Dina, e pelo filho Erivan, para que seja liberto das drogas. Leliane Piva, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, pede orações especialmente por sua mãe, que está hospitalizada. Vilani Lopes, é de Souza, na Paraíba, e uma Casa Grande, de Contagem, em Minas Gerais, também Célia Soares e Cláudia Luz, sempre acompanhando os estudos conosco. Nós agradecemos a todos vocês e mandaremos sempre um alô. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente de cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida o que nós estamos estudando. Pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas angústias, suas tribulações, dê vitórias e que sejam fortalecidos na fé. Pedimos também por Roseni, que está aniversariando, por Tainara, que também completa mais um ano de vida. Pedimos por Eliana Atividade, conhecida como Dina, e o filho dela, o Erivan, para que abandone as drogas. Pela mãe da Leliane Piva, lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e também pedimos por Ilma Casagrande, Célia Soares e Cláudia Luz, e todos os demais, Pai, que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos estudando basicamente o capítulo 11 do livro de Apocalipse, juntamente com o livro O Grande Conflito. Especialmente esta semana, nós estamos estudando os capítulos 12 a 17, onde traz muito esclarecimento sobre essas profecias de Apocalipse, capítulo 11. Então é importante, irmãos, nós conhecermos a história, o que aconteceu com os cristãos ao longo dos séculos e o que ainda irá acontecer com o remanescente de Deus, com aqueles que creem em Deus, buscam em Deus a solução dos seus problemas e que procuram fazer a vontade de Deus. Muitos serão perseguidos, muitos serão levados até a prisão e alguns poderão até ser mortos por causa da fé. Mas assim como nós temos o testemunho dos mártires da Idade Média, também os apóstolos que morreram por causa da fé, então nós temos que ter como base a fé desses mártires que não negaram a Jesus, mas que têm a certeza e temos a certeza de que se nós permanecermos firmes também, iremos receber a coroa da vitória, porque esta é a mensagem da palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim, mesmo que venha a passar por momentos difíceis, até mesmo pela morte por causa da fé. Que nós não desanimemos, que nós não neguemos a Jesus, porque Jesus sofreu muito mais do que qualquer um de nós. Ontem nós falamos aqui que as duas testemunhas ressuscitaram. As duas testemunhas, como já dissemos, é o Antigo e o Novo Testamento. Elas haviam sido mortas lá na França durante 3 anos e meio, de 1793 até 1797. A religião foi proibida, os templos cristãos foram transformados em templos pagãos de culto à deusa da razão, a Diana, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não falha. Ela pode sofrer perseguição, ela pode sofrer oposição. Os cristãos podem também ser perseguidos, podem sofrer ataques de inimigos, mas Deus, ele cuida do seu povo. E é por isso que nós precisamos perseverar. As duas testemunhas, elas ressuscitaram. Por quê? Porque em 1797 foi então
aquelas leis que estavam restringindo as religiões, aquela lei foi extinta e as pessoas puderam novamente voltar às suas religiões, a adorar a Deus de uma forma livre, porque estava sendo proibido. E logo depois, em 1804, foi fundada a primeira sociedade bíblica, que foi na Inglaterra. Depois surgiu uma outra sociedade bíblica aqui nos Estados Unidos e a Bíblia começou a ser espalhada por todo o mundo e continua sendo espalhada. A Bíblia hoje é o livro mais traduzido no mundo. É o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia Sagrada, em várias versões. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uma Bíblia aí em sua casa. E normalmente nós pastores temos mais do que uma, temos várias versões para poder comparar e entender melhor a palavra de Deus. E então, não deixe a sua Bíblia aí fechada, empoeirada e às vezes esquecida, sem saber onde ela está. Conta-se uma história que uma pessoa havia perdido o seu óculos e não encontrava. E sabemos que às vezes houve época em que era difícil a pessoa adquirir um óculos. E essa pessoa procurou durante vários dias e ficou até meses sem o óculos, porque não encontrava. Um dia resolveu pegar a Bíblia para ler e quando abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Vejam, isso acontece, irmãos. Isso acontece. Muitas pessoas são cristãs, mas não pegam na Bíblia para ler. E tem que ser o nosso livro de cabeceira. Ao acordarmos, precisamos ter relacionamento com Deus, intimidade com Ele, estudar, ler. Mesmo que não entenda, leia. Peça a Deus sabedoria e iluminação, o Espírito Santo vai dar. E então, irmãos, a Bíblia, ela voltou a ser então agora colocada na mão do povo e os missionários começaram a ser enviados, especialmente da Inglaterra para vários países, também aqui dos Estados Unidos para vários países. Vocês mesmos conhecem histórias aí de missionários que foram daqui para o Brasil e fundaram igrejas evangélicas que antes nem havia daquelas determinada denominação, e foram missionários que foram enviados para outros países e chegaram também no Brasil. E a verdade, irmãos, ela vai triunfar, assim como ela venceu esse período negro lá na França, que foi o período da Revolução Francesa, em que a Bíblia foi proibida, que foi dito que Deus não existia, e então a palavra de Deus ela triunfou, ela voltou e ela agora está acessível a todos. Mas vai chegar um tempo em que nós não vamos mais ter acesso à palavra de Deus. Mas enquanto nós temos acesso, a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 14, verso 6, que o evangelho ele vai ser pregado a cada nação, tribo, língua e povo. E é isso que está sendo feito. A Bíblia está sendo pregada. A verdade está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado e as pessoas irão ouvir falar de Jesus e irão ter que tomar uma decisão, ou aceitam ou rejeitam a Jesus. Quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 18, nos diz assim: O sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: Nós te agradecemos, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então, a palavra de Deus, ela vencerá, ela triunfará. E, como foi dito aqui, quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluias, irmãos, glórias a Deus. Jesus, ele pagou um alto preço, ele venceu a Satanás, ele venceu a morte, ele ressuscitou
e ele vai voltar para nos buscar. E este mundo será para todo sempre do nosso Senhor e do nosso Rei Jesus. Por enquanto, quem está dominando neste mundo é o príncipe das trevas, é Satanás, porque ele usurpou, tomou de Adão e Eva, que Deus deu para que eles tomassem conta do jardim, cuidassem, administrassem, mas eles caíram em pecado e Satanás usurpou o mundo. E ele está reinando, e ele está fazendo coisas que às vezes nós nem acreditamos que está acontecendo, mas Satanás está por trás de tudo isso. Mas Jesus, ele é vencedor. E então, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, este reino passará a ser do nosso Senhor e do nosso Rei Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse 11, verso 19, diz assim: Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Quando o anjo então tocar a 7ª trombeta, nós iremos contemplar nos céus a arca do concerto. E o que está dentro da arca do concerto? A lei de Deus, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná que caiu para o povo de Israel lá no deserto. Estarão ali dentro da arca. Sabemos que essa arca é a arca original, porque a que tinha aqui na terra, no santuário terrestre, era um modelo do que tem lá no céu. E então João viu, e esta arca, esta lei, os 10 mandamentos, nós iremos ver também. Diz aqui, olha, em Apocalipse, no capítulo 10, aqui nos diz, no verso 7, Apocalipse 10, verso 7, quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Qual é o segredo de Deus? O segredo de Deus, irmãos, é aquele que Jesus disse para os seus discípulos: nem eu, nem os anjos, ninguém sabe o dia e a hora, somente Deus. É um segredo que Deus tem. Então, quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai se ouvir uma voz no céu, que para os ímpios vai parecer voz de trovão, eles não vão entender, mas para os santos, os salvos, os remanescentes, que permaneceram fiéis, irão entender o dia e a hora que Deus vai dizer que Jesus estará voltando. Este segredo vai ser revelado quando o anjo tocar a 7ª trombeta. Está aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Então ainda não foi tocada a 7ª trombeta. Quando tocar, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme se anunciou a seus servos os profetas. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente muitos cristãos dizem que a lei foi abolida, foi cravada na cruz, que não é mais necessário, nós somos salvos pela graça. Mas então por que essa lei vai aparecer nos céus? As 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, incluindo o 4º, que fala que é o 7º dia que deve ser lembrado. E as pessoas estão rejeitando, não querem ouvir, não querem aceitar. Mas, irmãos, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ore a Deus, peça a Deus para que dê entendimento e que tome uma decisão. Mesmo que toda a sua família, os seus parentes que já descansam no Senhor, que sempre guardaram outro dia da semana, mas tome uma decisão hoje, porque Deus, ele cumprirá. A palavra de Deus, ela triunfará. E a lei de Deus, ela é eterna, como a palavra de Deus é eterna, e nós precisamos dar ouvidos e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas eu ainda vou fazer uma pergunta. Crê você que a verdade triunfará sobre o engano? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.